Quantos brigadeiro rende uma caixinha de leite condensado? E quantos beijinhos rende uma caixinha de leite condensado? É isso que a gente vai ver nesse vídeo e também vou mostrar para vocês uma receita maravilhosa que eu uso e sai muito aqui na minha confeitaria, de ambos. Então vamos começar pelo beijinho. Comecei adicionando uma caixinha, como eu falei pra vocês. Vou colocar o coco. Esse é um coco ralado da Sococo. A quantidade você coloca a gosto. Se o cliente gosta com mais pedacinhos de coco, você coloca uma quantidade maior. Se não, você coloca uma quantidade menor. Mas ali mais ou menos de 50 a 100 gramas de coco ralado, tá bom? Uma colher de margarina e uma pitadinha só, a pontinha do dedo mesmo, de cravo e canela misturadinho, tá bom? É aquela mesma misturinha que a gente usa para pão de mel. Vai ficar perfeito e todo mundo vai comentar desse beijinho, porque só essa pitadinha dá um sabor surreal, gente. E se você não sabe os pontos do brigadeiro e do beijinho, não pula o vídeo porque eu vou mostrar bem detalhado, tá bom? Vou dar uma aceleradinha aqui, porém quando chegar na parte do ponto, da hora de ver que tá chegando ao ponto de enrolar, eu vou diminuir a velocidade do vídeo e você não vai mais errar como que faz essa parte, tá bom? Não tem segredo, pode ver que aqui eu só usei o leite condensado, não estou usando creme de leite, então o ponto vai chegar bem rapidinho. Vou começar mexendo, sempre vai mexendo, não esquece de mexer o meio, as laterais, porque pode acabar queimando ali um pouquinho do fundo e o fundo solta e fica aqueles pedacinhos de uma cor mais escura. Então sempre mexe o meio, lateral, meio, lateral. Toma cuidado, porque essa parte começa a borbulhar bastante e às vezes a gente se queima, né? Mas normal, acontece, gente. Qual é a confeiteira que não tem queimaduras aí de recheio? Mas vamos lá, vida que segue. Vai mexendo bem, tá bom? Não esquece dessa parte, porque é a parte mais importante. Você vai saber que tá chegando perto do ponto quando ele tá descolando das laterais. Pode ver, ó. Já desacelerei o vídeo para vocês conseguirem ver melhor. As laterais dele tá começando a desgrudar e você vê que ele tá ficando mais grosso o recheio, tá bom? O recheio não, o brigadeiro, né? E você vai mexendo, ó, não para, tá vendo? Cuidado com essas borbulhinhas, porque é aí que queima bastante, gente. Então vai mexendo meio, lateral, meio, lateral. Quando você vê que tá desgrudando das laterais e o fundo também, quando você passar a espátula, tá ficando aquele caminho de Moisés que a gente chama. Então, quando você estiver ficando esse caminho, é porque o brigadeiro tá ficando no ponto, tá bom? Ó, tá vendo? Ó, ele tá desgrudando toda a lateral. Eu vou mostrar também mais uma dica pra vocês, que é a questão de quando você dá uma viradinha na panela, esse brigadeiro ele corre todo pra um canto só. Então ele vai desgrudar totalmente da panela. Então você sabe que tá num ponto já de enrolar, tá bom? Se fosse ponto de recheio, ponto de copo da felicidade para fazer bolo no pote, aí a gente deixa mais molinho, tá bom? Aí você não precisa deixar chegar até esse ponto, vai deixar um ponto antes. Olha lá o caminho que eu falei pra vocês, tá vendo? Vocês vão passar a espátula e ele já vai ficando. Até quando você tá mexendo, ó, você já pode ir vendo que já tá formando os caminhos. E a lateral, pode ver que tá desgrudando totalmente. Tá vendo? Ó, o fundo e as laterais. Conforme a gente vai mexendo ali, já tá desgrudando. Então, quando eu virar a panela, esse brigadeiro vai cair todinho pro canto, né? Onde eu tô virando, ó. Tá vendo? Ó o fundo como tá livre. Esse é o ponto perfeito, gente. Esse ponto não dá erro. Você vai enrolar, seu brigadeiro vai ficar cremoso, bonitão, tá bom? E super macio. Ele não vai ficar push, tá bom? Fica bem macio mesmo. Se você ainda mesmo assim tem receio de ele ficar push, de passar um pouco do ponto, você pode acrescentar meia caixinha de creme de leite. Vai demorar um pouco mais para chegar nesse ponto, ó, que é o ponto de enrolar. Porém, também não vai dar erro, gente. Ele fica muito mais cremoso ainda. Se assim já fica cremoso, quando você adiciona o creme de leite, 17% de gordura, ele fica perfeito, perfeito, muito, muito cremoso. Olha lá, tá vendo? Ó, desgrudou totalmente. Aí agora a gente vai pegar, tirar ele da panela pra deixar esfriar e enrolar e ver quantos docinhos vai render aqui pra gente. Agora, pra gente saber quantos docinhos vai render, a gente precisa saber a quantidade de massa que a gente utilizou, né? Então, também até pra precificar. Então, se você não tem uma balança, gente, compra uma balança, é super baratinha. Hoje em dia tem bastantes bem, bem acessíveis, de vários modelinhos e tudo mais. Porque a gente precisa saber quantas gramas essa receita deu, pra gente depois dividir e ver quanto que custou, pra assim a gente fazer o valor de custo, depois o valor de venda e tudo mais. Então, ó, essa massa de beijinho, ela me rendeu 400 gramas,
tá bom? Os meus docinhos, eu costumo fazer docinhos de 12 gramas para festa. Porém, eu não utilizo a massa de 12 gramas. Se for o beijinho, a gente coloca ele com 11 gramas, porque quando for passar no coco, aí sim ele vai ficar com 12, tá bom? Para não cristalizar em cima, ficar aquele açúcar, aqueles cristalzinhos de açúcar, a gente tem que colocar um plástico em contato. Aqui eu coloquei na bacia para ficar um pouco mais fácil da gente pesar. Mas se você não quiser colocar nessa bacia, você pode ir já direto num plástico filme, tá bom? Enrola, coloca eles bonitinho para descansar, gelou e você pode levar para geladeira e até congelar também. Agora a gente vai fazer o brigadeiro. Mesmo esquema, vou usar apenas uma caixinha de leite condensado. Utilizo ela bem, espreme bem para não ficar nenhuma quantidade dentro, porque leite condensado, gente, não é barato e os insumos, né, a maioria não é. Aqui eu coloquei 3 colheres de cacau, 55%, eu uso da Dona Jura, que eu gosto dele, né? Aqui é mais fácil pra gente encontrar. E vou misturar um pouco, tá bom? É interessante você tentar misturar esse cacau todinho com leite condensado. Pra quando você vir com, vamos supor que você vai querer colocar creme de leite, não dá bolinhas, porque fica aquelas bolinhas, tanto no ninho, quando você vai brigadeiro de ninho, quanto de cacau em pó, tá bom? Então dá uma misturadinha bem. Como eu não vou colocar, então não tem problema, porque não vai dar esses cristais, essas bolinhas, né, que nem eu tô falando pra vocês. Então eu já coloquei a margarina e foi mexendo que vai dar no mesmo. Mas caso você for acrescentar creme de leite, sempre mistura totalmente o cacau no leite condensado, tá bom? E isso vale para todos os pós que você vai usar. Se você vai fazer brigadeiro de Nesquik, mesma coisa. O de ninho, a mesma coisa, tá bom? Senão fica essas bolinhas, né? Então eu prefiro optar para fazer dessa forma. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema do beijinho, vou mostrar pra vocês o ponto bem certinho, porém eu vou dar uma acelerada no vídeo também pra não ficar tão longo. Como eu falei pra vocês, tô mexendo, vai mexendo sempre no meio, nas laterais, pra não queimar, tá bom? Então eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas sempre vai mexendo meio lateral, passando totalmente a ponta da parte de baixo da espátula, tá bom? Raspa bem pra não queimar. Se acha que vai queimar, diminui um pouquinho o fogo, tá bom? Pra não ficar tão forte. Diminui agora a velocidade para vocês verem que a massa já começou a ficar engrossando, ó. Ela tá começando a engrossar. Toma cuidado, que essa parte é a parte que estoura bastante bolinha e vem tudo na nossa mão. Então queima bastante, tá bom? Toma muito cuidado. Mas mesmo esquema, mexe no meio, vai mexendo nas laterais. E assim até ficar aquele caminho de Moisés que a gente viu no beijinho, tá bom? Mesmo esquema. Ele vai começar a desgrudar das laterais e no meio. Conforme a gente vai mexendo, a gente já vai conseguir ver o fundo. Ó lá, tá vendo que as laterais já tá começando a dar uma desgrudada, mas ainda tá molinho, tá bom? Vai mexendo, vai cansar um pouquinho o braço, mas vai ficar super gostoso. Ó, ainda não tá vendo? A gente foi passando ali, ele até abre um caminho, mas não mostra ainda o fundo da panela. Então, continua mexendo. Agora, ó, quando a gente vai passando a espátula, ele já tá querendo formar ali, ó, um buraquinho no meio, ó, tá vendo? Esse é o ponto, gente. Calma aí que ainda falta um pouquinho, tá bom? Mas quando tá chegando perto, você já fica atenta, já observa um pouco mais, tá vendo, ó? Ele vai desgrudando, mexe mais um pouquinho, tá na dúvida? Mexe mais um pouco, levanta a panela e deixa ele escorrer todo pra lateral, que nem a gente fez com um beijinho. O fundo, ele fica meio fosco, tá vendo? Com o recheio. Então você vai conseguir ver, tá bom? Não tem segredo, vai conseguir ver e vocês vão acertar esses brigadeiros. Tá com dúvida também? Tá com medo de passar o ponto dele ficar push? O que você faz? Acrescenta meia caixinha de creme de leite. Não tem erro, o ponto vai ser o mesmo, ó, o mesmo esquema. Vai passar a espátula no fundo e a chance de você errar é muito menor. Antes, quando eu fazia só uma caixinha de leite condensado, que eu tô mostrando pra vocês, era um pouco mais fácil da gente errar o ponto, né? Ficar ali um pouquinho mais push. Porém, quando eu comecei a acrescentar o creme de leite, gente, não tem erro, tá bom? Eu quis fazer essa receita assim pra vocês, porque eu usei muito dessa forma. Inclusive, pra esse vídeo, pra essa encomenda, eu estava usando. Então, é uma forma muito bacana também, e a gente pra saber a quantidade. Mas, atualmente, pra deixar ele gourmet, né, e mais cremosinho, eu uso o creme de leite. E olha lá o fundo, tá vendo? Desgrudou totalmente. Aí agora é a hora que a gente vai levar pra balança, pra pesar. Como eu falei pra vocês, é super importante pesar.
para saber quanto a gente gastou, precificar tudo certinho. E a quantidade aqui, já vou adiantar para vocês que vai dar a mesma quantidade do beijinho. Então, a mesma quantidade que vai render de beijinho, vai render de brigadeiros, tá bom? Vai dar 400 gramas. A gente vai fazer do mesmo esquema, vai tampar com plástico. Esse plástico que eu uso é aqueles que a gente coloca alimentos na geladeira, tá bom? Eu recorto ele pequenininho e coloco em cima da nossa bacia, em contato com o brigadeiro e com o beijinho. Se você também não quiser colocar na bacia, é o mesmo esquema que eu falei pra vocês do beijinho. Abre um papel filme, coloca o brigadeiro dentro, embrulha bem embrulhadinho e você pode levar e deixar esfriar, né? E depois levar pra geladeira, que aí você vai tirando a quantidade que você precisa. Prontinho, eu coloquei o plástico, ó, entra em contato e agora vamos esperar esfriar pra poder enrolar esses brigadeiros e eu vou falar aqui a quantidade pra vocês. Então agora chegou a hora da gente enrolar esses brigadeiros. Vou pegar uma colher e vou tirando as quantidades. No começo você vai pegar um pouco mais, um pouco menos, mas conforme você vai fazendo ali a sua produção, você vai ver que automaticamente você já vai tirar a quantidade certinha. Então é questão de tempo, vai fazendo que uma hora você consegue ir tirando certinho, certinho. Que nem, ó, tá vendo? O primeiro deu a quantidade exata, o segundo eu já tive que colocar um pouquinho mais de massa, e assim vai seguindo. Uma forma de deixar os brigadeiros que eu gosto muito para agilizar a produção é pesar todas as massas, vai pesando, pesando, pesando. Só que aí você abre um plástico ou um papel filme ali e vai colocando em cima. Aqui no meu caso eu fui colocando na balança. E depois você vai vir só enrolando, 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 porque assim a produção sai um pouco mais rápido. Em vez de você já fazer e enrolar. A minha sogra, ela me ajuda de vez em quando, então daqui a pouco ela aparece aqui na minha casa, vocês vão ver ela no vídeo. Ela gosta de ir fazendo, enrolando e colocando dentro do granulado. Só que assim eu acho que é um pouco mais demorado, então eu não costumo fazer dessa forma. Mas se você quiser, não tiver com uma produção grande, dá certo também, tá bom? É só na questão de agilizar o tempo. Vou adiantar também um pouquinho desse vídeo, tá bom? Eu queria só mostrar pra vocês como é que eu faço pra enrolar, pra fazer tudo certinho, pra passar no granulado, pra vocês verem como que é e como que eu faço aqui. Então, dei uma aceleradinha no vídeo. Sobre esse granulado que eu tô usando, eu também uso o granulado da Dona Jura, que eu gosto. Tem o macio, tem um que é mais durinho, tá escrito, né, nele, na embalagem. Eu gosto de comprar sempre o macio, porque como eu faço os brigadeiros no dia mesmo de entregar para o cliente, enrolo e deixo tudo bonitinho, já vai macio. Quando eu comprava o duro, eu sentia que chegava perto da hora do cliente, ainda ele não amolecia, ele tava muito durinho, então eu não achava legal. Tá bom? A massa eu faço um dia antes, tá bom, gente? Não tenta fazer a massa no mesmo dia, porque fica ela molinha, vai dar um trabalho danado de enrolar e tudo mais, tem que deixar esfriar. Agora, enrolar eles, você pode enrolar no dia ou até um dia antes, não tem problema também. Quando eu tenho uma encomenda muito grande, eu pego e faço dessa forma. Eu faço todas as massas 1 ou 2 dias antes, deixo na geladeira, quando tá no dia eu só enrolo rapidinho ou um dia antes, pra poder agilizar, tá bom? Aí você pode fazer dessa forma também. Gosto também de deixar o granulado todo numa forma, tá vendo? E depois eu vou só passando um por um. Ó como sai mais rápido, tá vendo? Aí você vai jogando todos ali no cantinho, lembrando que a bancada tá limpa. Depois daí eu vou tirar e colocar nas forminhas. Eu coloco eles tanto na forminha pétala, quanto aquela forminha tradicional do brigadeiro mesmo, pra ficar bonitinho. Aí eu dou a opção pro cliente escolher a cor. Nesse caso, ela queria tudo branco, então a gente fez tudo branco. E quando eu vejo que o brigadeiro ele não tá totalmente enroladinho, tem granulados passando, eu passo novamente na minha mão. Como vocês viram, eu passo no granulado e boleio ele novamente, pra ficar bem bonitinho e retinho, tá bom? Porque senão às vezes fica parecendo que tá bagunçado o granulado. Então é legal você passar, passou no granulado, passa boleando na mão pra ficar bonitinho. E olha como eles ficam uma gracinha. E essas forminhas brancas dão um destaque ainda mais no brigadeiro. Eu gosto sempre de colocar os brigadeiros na forminha branca, porque dá um destaque nele, e os beijinhos numa forminha colorida quando tem. Não é o caso, porque a cliente, ela pediu tudo branco, né? Mas fica bonito também, gente. É pra combinar com a festa da cliente. O brigadeiro eu passo sempre no granulado tradicional, porque ele tem um custo menor. Agora, se é os brigadeiros gourmet, eu uso aquele granulado mais quadradinho, que ele tem um valor um pouquinho maior, mas que é bem gostoso também, gente. Só que por ele ser maior, eu deixei ele pra usar só nos gourmet, que assim, esse centro de docinhos, ele sai mais econômico aqui pro cliente. Coloquei todos os docinhos, agora vamos arrumar a bancada, não joga fora esses granulados, como eu falei pra vocês, a bancada tá limpinha. Vamos guardar tudo e vamos partir agora para os beijinhos.
E essa foi a quantidade que me rendeu de brigadeiros. No caso, foram 33 unidades. Então, para mim fazer esse centro de docinhos, eu vou precisar de fazer mais do que apenas uma receita. Porque eu faço o centro, 50 brigadeiro, 50 beijinhos. Agora vocês conseguem ver minha sogra ali, como era bastante coisa nesse dia, ela veio me ajudar. Agora eu parti para fazer os beijinhos. Pra gente não errar a conta, ela tá fazendo na bacia dela lá, né? E eu tô fazendo na minha aqui. Pra gente poder seguir com o vídeo certinho e mostrar pra vocês a quantidade que rende. Mesmo esquema, vou ir pesando a massa, porém o beijinho eu vou passar no coco ralado, porque eu acho que fica bem bonitinho, não fica tão doce, porque antes os clientes gostavam que eu passava no açúcar. Só que eu sentia que ficava muito doce. Então o pessoal tudo aqui na cidade também fazia assim. Aí a gente começou a passar no coco e os clientes super amou, então a gente seguiu fazendo dessa forma. Só para reforçar, todos os docinhos, tanto o brigadeiro quanto o beijinho, eu pesei todos com 12 gramas cada. E eles me renderam, cada receita, 33 unidades. Então, 33 brigadeiro e 33 beijinhos. E essa foi a produção. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha.